Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando agora para deixar para vocês o nosso gabarito extraoficial das questões de matemática financeiras aplicadas nesse domingão para o cargo de auditor do Tribunal de Contas do DF. Foram 4 itens. Um caderno que a gente recebeu aqui como referência é como se fossem os itens de números 143 até 146, mas vale lembrar que no seu caderno de provas aí não necessariamente a numeração tem que ser essa e a ordem também não tem que ser a mesma. Fiquem atentos aí aos inícios dos enunciados que eu vou deixando para vocês aqui, perfeito? Bora lá. Nesse enunciado, então, vinha dizendo que um certo produto foi anunciado por um preço P, valor que o vendedor aceita dividir em até 3 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com ou sem entrada, conforme o desejo do cliente. No caso de pagamento à vista, o vendedor aceita entregar o produto por 0,9P. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Então, já aqui na leitura desse enunciado, chamar a atenção de vocês para o fato de que o vendedor aceita dividir em até 3 parcelas, não necessariamente ele tem que dividir em 3, ele pode dividir em até 3 parcelas, e aqui ele deixa claro que nas situações que a gente for analisar, eu posso ter panoramas em que eu dei a entrada ou que não dei a entrada. Quando aqui ele apresenta para a gente a informação de que o preço do produto é P, mas que à vista ele aceita negociar por 0,9P, vale lembrar que aquele 0,9 indica para a gente uma redução de 10%. Na prática, o que ele quis dizer aqui é que se o cliente pagar à vista, a pessoa aí, né, o vendedor aceita dar um desconto de 10%, que seria aquele 0,9, ok? Com base nisso, então, a gente faz o julgamento aqui do primeiro item, que veio dizendo o seguinte, olha, se ao adquirir o produto, o cliente optar por dar uma entrada e pagar o restante no mês seguinte, ele pagará uma taxa de juros efetiva superior a 10% ao mês. Bom, nesse caso, então, o panorama seria o seguinte. Primeiro, meu gabarito extraoficial para vocês aí vai ser correto. A gente vai chegar à conclusão de que a taxa efetiva seria de 25%, o que é, sim, um valor superior a 10%, perfeito? Então, já confira se o seu gabarito extraoficial bateu com o meu. Em termos de resolução, o que a gente teria é isso, olha, aquela velha e tradicional história do à vista e do a prazo. À vista, a gente viu que ele teria 10% de desconto. A prazo, ele vai sempre parcelar de acordo com o enunciado em parcelas iguais. Então, aqui eu vou inventar um valor só para ficar mais simples. Imaginando aqui que o produto custasse, por exemplo, R$ 100, à vista, como ele ganha 10% de desconto, é como se ele fosse pagar então 90. E no a prazo, ele opta nesse caso por pagar em 2 parcelas, seriam 2 parcelas então iguais de R$ 50, perfeito? Bom, o que vai acontecer aqui na prática? Para você descobrir a taxa efetiva nessa situação, você pode comparar o seguinte. Na data zero, eu tenho uma diferença de 90 para 50. Então, eu sempre falo para vocês que na matemática financeira a gente pode operar com valores numa mesma data. Então, aqui é como se a gente ficasse com um saldo, digamos, de 40, né, para esse 90 e esse 50 que estaria zerado. Então, o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte. Quanto que eu pago de juros quando eu deixo de pagar à vista 40 e passo a pagar daqui a um mês 50? Porque é isso que no fim das contas aconteceu. Optando por deixar de pagar à vista e dando 50 como entrada no aprazo, ele fica com um saldo de 40 que no mês seguinte se transforma em 50. Então aqui, gente, uma regrinha de 3 simples, às vezes um cálculo até de cabeça, ou até usando o próprio parâmetro. A taxa vai ser de 10%, superior a 10%, com certeza. Para aquele 40 virar os 50, eu vou ter que aumentar ele em mais do que 10%, perfeito? O valor mesmo, você poderia obter dividindo, por exemplo, 50 pelo 40. Se você dividisse 50 por 40, você ia chegar aí a 1,25, que indica então um aumento de 25%, que seria a taxa de juros efetiva. A taxa efetiva, nesse caso aqui, então, seria de 25%, que é sim um valor superior a 10%, como ele tinha colocado para a gente, tá bom? Então o gabarito aqui vai ter que ser letra C. A situação apresentada, então, é essa. Ele deixa de pagar à vista por R$ 90, opta por pagar em 2 de 50, dando uma de entrada. Quanto que ele está pagando de juros nessa negociação? Ele está pagando 25% de juros, porque é como se ele deixasse de pagar, né? Como se ele ainda tivesse que transformar aquele 40 em 50, e aí, independentemente de qual tenha sido a sua linha de raciocínio, a gente comprova que a taxa aqui seria de 25%, beleza? Item, portanto, correto. Outro item de matemática financeira, mesmo enunciado, só que aí ele propõe para a gente agora então o seguinte. Se no momento da compra do produto, um cliente optar pelo parcelamento em 3 vezes com entrada e outro cliente optar pelo pagamento em 2 parcelas sem entrada, ambos pagarão a mesma taxa de juros efetiva.
que nos interessa nesse momento é o gabarito extraoficial. O gabarito para esse item você vai ter que ter assinalado para mim aí letra E. Vou te dar agora uma justificativa. Primeiro, que essa que está aqui, já meio que na base da intuição, por tudo que a gente estuda dentro da matemática financeira, você poderia virar e falar assim, pô, Bruno, são duas situações de parcelamento diferentes, né? Virar e falar que vai pagar a mesma taxa de juros, já desconfiaria que não. Ótimo. E é isso aí, isso é um parâmetro mesmo. Agora, matematicamente, se você quiser alguma confirmação disso, seria basicamente o seguinte, olha, na primeira situação ele quer que o cliente parcele em 3 vezes com entrada. Vou inventar valores aqui e vou usar o 300 como referência, só para eu poder dividir aquele 300 igualmente, tá bom? Então, imaginemos que eu tivesse lá o valor do produto como se fosse 300, ok? Qual que seria o primeiro panorama? No à vista, ele ganha 10% de desconto. Então, se eu estivesse imaginando que o valor do produto é 300, nesse caso aqui no à vista, ele pagaria 270, perfeito? E aí ele quer que esse cliente pague 3 vezes, pague em 3 vezes com entrada. Então, nesse caso, o aprazo dele seria isso aqui, olha, em 3 vezes com entrada, é como se eu tivesse 3 parcelas de 100, que aí ele vai dividir lá em parcelas iguais, então eu teria aqui, olha, 100, 100 e 100, perfeito? Para você descobrir aqui o que seria a taxa efetiva, a gente vai cair naquela velha e boa história de ter que jogar todos os valores para uma mesma data. Imaginemos que eu fosse tomar como referência aqui a data 2, por ser a mais distante, ok? Então aqui, olha, é como se eu fosse trabalhar com uma situação semelhante a essa que está aqui, ó. Mesma história, 270 e 100, eu tenho uma diferença aqui de 170, certo? Então, ó, prevalece o 170 aqui para onde estava o 270, e aí é como se essa parcela que está aqui fosse zerar. Vou jogar todo mundo para uma mesma data e vou igualar os dois fluxos, porque é assim que a gente descobre a taxa de juros efetiva que está sendo analisada de uma situação para outra, certo? Então, eu pego os dois fluxos, jogo para uma mesma data e vou igualar. Então, eu ficaria com isso aqui, olha, lá no primeiro fluxo, se eu fosse levar para a data 2, eu teria 170, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado. E aí eu precisaria igualar a situação do segundo fluxo, que seria 100 que multiplica 1 mais a taxa, mais 100. Fazendo aquela substituição que a gente já está acostumado, de trocar o 1 mais i por x, a gente chegaria nessa equação que está aqui, ó, 170x ao quadrado, menos 100x, porque aí esse 100 vezes 1 mais i do segundo membro passa para o primeiro membro como menos 100, perfeito? Menos 100x, menos 100 igual a zero. E claro que você não vai brincar de resolver essa equação que está aqui. Guarda isso, tá bom? Já te falei que na base da intuição, por tudo que a gente estuda na matemática financeira, você já poderia ter confirmado que o que foi proposto ali não fazia sentido, tá? Eu estou te dando só uma justificativa matemática para que não reste dúvida alguma de que o gabarito vai ter que ser a letra E. Então essa que está aqui é a situação de um cliente, desse primeiro cliente, ó, que optou pelo parcelamento em 3 vezes com entrada. Só que aí tem a situação do outro cliente. Tem um outro cliente que quer optar por pagar em 2 parcelas sem entrada. Então, qual que seria o panorama do segundo cliente? Para o segundo cliente, o aprazo dele, porque o à vista é a mesma situação, mas o aprazo dele seria isso aqui, ó. Ele não paga nada na data 0 e vai pagar uma parcela na data 1, na data 2, na verdade, né? E aí, como o enunciado propôs aqui nesse item, ele fosse pagar em 2 parcelas sem entrada, então ele pagaria 2 de 150, só que uma na data 1 e outra na data 2. Qual que é a situação? A mesma. Eu teria que pegar o à vista dele, só que aí aqui o à vista dele estaria lá com 270, tá bom? Porque na data 0 aqui, ó, eu não tinha nada para diminuir, então eu ficaria aqui, ó, com a vista dele com 270 e teria que jogar para a mesma data, por exemplo, a data 2. Então eu ficaria com isso, ó, 270, que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado, que teria que ficar igual a 150, que multiplica 1 mais a taxa, mais o próprio 150. Fazendo a mesma substituição, trocando esse 1 mais i por x, eu ficaria com 270x ao quadrado menos 150x menos 150 igual a zero. Então, qual que é a justificativa matemática que eu vou te dar? Essas duas taxas não vão ser iguais. Por quê? Porque a equação que resolveria o problema das duas situações, ela não é a mesma. Aquelas duas equações ali, elas não são equivalentes, certo? Como que eu confirmo isso? Bom, simples. Se você pegar esse 100 que está aqui, por exemplo, para virar o 150, você teria que multiplicar ele por 1,5. Esse 100 para virar esse 150, também multiplicar por 1,5. Mas esse 70 para virar o 270 não vira 1,5. Então, como as equações que dariam aquela solução não são equivalentes, é claro que aquelas taxas ali não vão ser equivalentes, tá bom? De curiosidade, vou citar para vocês, mas é óbvio que você não teria condição de fazer isso, porque você não ia resolver a equação, não era necessário. Mas de curiosidade, para o primeiro fluxo a gente chegaria a uma taxa de aproximadamente 11,5%, e para o segundo fluxo a gente chegaria numa taxa de aproximadamente 7,3%. Então,
confirmando em todos os detalhes possíveis que não tinha como essas duas taxas elas serem realmente iguais, tá bom? Então o gabarito para essa que está aqui vai ter que ser letra E. Mas não era necessário. Isso aqui é só para eu deixar para vocês uma solução formal, justificando em todos os pontos. Se você minimamente tivesse noções de que essas equivalências que a gente faz na matemática financeira, né, elas poderiam já de antemão não gerar taxas equivalentes, era que você teria que ter um pouquinho de segurança para bater o martelo e já garantir o gabarito letra E, ok? Vamos para mais uma. Se I for a taxa de juros efetiva paga por um cliente que opta pelo parcelamento em 3 vezes sem entrada, fazendo-se x igual a 1 mais I, que foi inclusive a substituição que eu usei no item anterior, tem-se que o x deveria satisfazer a equação 2,7x ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Então, uma situação semelhante ao do item anterior. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, eu tenho a situação do à vista, e aí aqui ele vai optar por fazer o pagamento em quantas? Em 3 vezes, então vou imaginar que meu valor seria 300, tá bom? Meu valor de referência seria 300. Então, no à vista, eu vou ter que pagar 10, vou ganhar 10% de desconto. Então, no à vista, nesse caso, ele pagaria lá 270. No a prazo, ele vai fazer o pagamento em 3 vezes sem entrada. Então, ó, no a prazo, a gente teria isso daqui. Como eu estou imaginando ali que o meu preço era 300, é como se ele fosse pagar aqui, ó, 3 parcelinhas de 100, tá bom? 100, 100, 100, nas datas 1, 2 e 3. Qual que é a jogada de à vista e de a prazo que eu encho o saco de vocês nas nossas aulas? Está trabalhando com a vista, está trabalhando com a prazo? Escolha uma mesma data focal e iguale as duas situações dessa data focal. Qual que vai ser a data que eu vou optar aqui? Pela data 3, para não ter que ficar fazendo divisão à toa, perfeito? Então, vou pegar aquele 270 que está na data 0 e vou levar para a data 3, como se fosse 1 mais a taxa elevada ao cubo. Igualo isso à situação do a prazo. No a prazo eu teria 100 multiplicado por 1 mais a taxa ao quadrado, mais 100 que multiplica 1 mais a taxa, mais 100. Ah, só para deixar claro, gente, o gabarito aqui é correto, né? Já apareceu aí na tela para vocês. O gabarito vai ter que ser letra C. Bom, organizando isso aqui então e fazendo ali a substituição que ele mesmo propôs, se eu chamo 1 mais i de x, eu passaria a ter isso aqui, olha, 270, 1 mais i vira x, x ao cubo, 100 que multiplica 1 mais i ao quadrado eu passo para frente, como se fosse menos 100x ao quadrado, 100 que multiplica 1 mais i vem para frente, como se fosse menos 100x, e o mais 100 pula para frente como se fosse menos 100, tudo isso aqui igual a zero, tá bom? Se eu dividir essa equação que está aqui por 100, por exemplo, eu acabo chegando em 2,7x ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero, que foi exatamente a equação que ele apresentou para vocês lá no item, certo? Ele dizia que se eu fizesse a substituição aqui, ó, do x por 1 mais i, eu acabaria chegando ali naquela equação de 2,7 x ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero, tá bom? Então aqui, gabarito para essa, letra C, ok? Último item de matemática financeira dizia o seguinte: se ao adquirir o produto o cliente optar por pagar o valor P com um cheque para o mês seguinte, ele pagará uma taxa de juros efetiva de 10% ao mês. Está errado pelo seguinte, gabarito para isso que está aqui então, ó, letra E. A ideia aqui é basicamente o seguinte, ele teria que pagar à vista, supondo que aqui o produto fosse, por exemplo, R$100, ele pagaria à vista 90. E aí, no a prazo, gente, ele ia dar o cheque de R$100, certo? Então, o que ele está te perguntando é o seguinte, quanto que eu pago de juros quando eu deixo de pagar 90 e passo a pagar 100? Então, aqui é só dividir, por exemplo, ó, o 100 pelo 90. Quando você divide o 100 pelo 90, você chega em aproximadamente 1,11, indicando, então, que a taxa aqui, o que ele paga de juros é aproximadamente 11%, tá bom? O que acontece na prática é isso. Você deixa de pagar 90 e vai pagar R$100. Então, esses R$10 que você deixa de pagar, cuidado, você não vai comparar esses R$10 com os 100, você tem que comparar os R$10 com os 90. Então, os R$10 em cima de 90, eles vão ser aproximadamente 1%. Então, como você fez esse cálculo por regra de 3 de cabeça, aí agora para mim é o de menos. Mas você acertou esse item se você chegou à conclusão, então, de que a taxa efetiva ela era de aproximadamente 11,1%, tá bom? Quando eu deixo de pagar 90 e pago 100 depois de um mês, eu pago R$10 de juros. Esses R$10 em cima de 90, eles correspondem a aproximadamente 11% e não 10%, como foi apresentado aqui. Então, gabarito para essa, letra E, e com isso eu fecho aqui então a minha correção com vocês aí dos itens de matemática financeira. Espero que tenha dado tempo, espero que vocês tenham mandado bem.
Um forte abraço para todos, sucesso sempre, estamos aqui juntos na luta com vocês. Valeu!